Jordan Peterson fala uma grande verdade, que a digníssima ruim ela precisa ser combatida por uma digníssima boa, porque se o homem se predispor a combatê-la, provavelmente ele vai ser preso, vai ter a vida arruinada de forma irremediável, porque nós temos todo um sistema que, primeiro, odeia os homens, e segundo, é extremamente favorável a todas as digníssimas. Nós temos leis que as favorecem, nós temos um entendimento jurídico desperto, que também as favorecem, então o homem fica sem os meios de enfrentar efetivamente. Além disso, a forma de um homem enfrentar as ameaças e os perigos da vida passa, além da arena pública, pela arena física. O homem se confronta fisicamente. Quando ele sabe que não pode fazer isso, com uma outra digníssima, para não sofrer sanções injustas contra ele, isso o coloca vulnerável a todos os ataques morais que a digníssima for fazer contra ele naquele momento. Então ela vai atacá-lo moralmente de uma forma que muitas vezes o fere de verdade. Um homem sabe falar coisas que ferem o outro, mas quando determinadas coisas são ditas pela boca de uma digníssima, tem um potencial de ferir muito mais um homem. Mas sem mais delongas, a gente vai assistir o vídeo aqui ao lado. É a 7ª vez em que essa digníssima vai até esse bar, ofender e humilhar o dono do bar. Porque ela sabe que nada pode ser feito contra ela. Ela sabe que tem todo um aparato jurídico e social a favor dela, protegendo. Então ela se sente confortável para desafiar a honra de um homem, para ofendê-lo, para tentar humilhar o cara. Só que ela não contava com uma diferença hoje. Existia uma outra digníssima boa que colocou-a em seu devido lugar e lhe deu a lição preciosa que todos os homens ali tinham com certeza muita vontade de aplicar. Mas vamos assistir o vídeo e depois a gente vai voltar com alguns comentários importantes sobre isso. Hoje eu não aceito fazer barraco aqui não. Sério? Filma pra mim, Daniel. Sério? Pelo amor de Deus. Filma. Você é louco? O que eu tô fazendo? Você pega esse cachorro, some daqui. O que eu fiz com esse satanás ruim? Nada, Louco, vai embora então daqui. nada. Só tô... Eu não posso encostar em você, você não passa em mim. Então tá bom. Encostei em você? Não, vem longe de mim. Eu não quero que você não passe aqui. Você passa na rua do lado de lá. Passa, a rua é pública. Então fica lá na rua, dentro A do carro. calçada. A calçada não, a calçada é minha. Já tá na calçada, minha. A calçada é Isso minha. aqui é público. A calçada é Você minha. sabia que isso aqui é público? O que eu fiz com você? Você Você sabia que a calçada é pública? Você sabia que a calçada é pública? Eu sei, me mostra. Ah, você sabe ou não? Pega esse cachorro, some daqui. Eu sou o que eu quiser. Olha a bonita aí, ó. Bonita já chega aqui bêbada, caçando confusão no empório, ó. Você tá usando a calçada, Olha o mano. show, olha o show. Você tá usando a calçada. Olha o show. Vem cá, eu dou show mesmo. Dou show mesmo, dou show a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Você tá usando a calçada. Calçada é Vai pública. levar essa multa de bafão de novo, 3 mil? Mas daí, é você que paga. Então, só vai... É você que paga. Tá preocupado? É você que paga. Quem paga sou eu, velho. Chama logo os homens. Vai embora, mano, vai embora. Vai embora, chega aí. Ah, chega com o cu cheio de pinga. Olha a bonita aí, ó. Chama logo a polícia, moço, que é melhor pra resolver, ué. Chama a polícia, chama a polícia. Vai resolver com o policial. Você pega essa... Posta em mim, não. Chama a Posta em mim, você vê. Posta em mim. Olha, eu tenho quase essa parte. Solta aqui. Foi, vai embora daqui. Hora que eu quiser. Você manda não. Olha o show da bonita. Aqui é uma... A bonita aí, ó. Vai achar que você dá conta? Você vem. Ah, vem. Amor. Aí. Aí, agora você achou. Agora ela foi, eu vou lá na sua casa. Vai, Sara. Peraí, irmão. Já vou. Já vou. Você filmou? Tô filmando. Você filmou? Aí. Vagabunda filmou? Vai embora. Tá faltando o que aqui?
Cara, que final maravilhoso, cara. Como esse final lavou a minha alma, meu irmão. E com certeza lavou a alma de todos os caras que estavam lá, sabe? Era isso que precisava acontecer. Essa era a lição que alguém precisava dar nela. Infelizmente, um homem não poderia dar. A não ser que sofresse todas as sanções que a lei impõe a ele. Apesar de ele estar certo, a lei impõe amarras sobre o cara, impedindo ele de se defender. Graças a Deus, uma outra digníssima foi lá, deu uma lição bonita nela e não vai pegar nada. Entre duas digníssimas, o conflito não dá em nada. Mas a gente precisa analisar algumas questões importantes aqui. A primeira delas é que, uma coisa que eu já falei anteriormente, as digníssimas, elas, sempre que uma digníssima agride um homem ou humilha um homem, isso faz com que o status relativo dela perante as amigas aumente. Então é extremamente benéfico para uma digníssima humilhar homens. E é por isso que essa era a 7ª vez que ela voltou no estabelecimento para ofender e desafiar o cara e desafiar todos os homens lá. Porque ao contar isso para as outras, ou as outras ficarem sabendo do que ela fez, isso faz com que ela ganhe status, ganhe importância, ganhe a admiração das amigas e do círculo social em que ela está inserida. Uma outra questão importante é que as digníssimas, elas vivem um mundo de invulnerabilidade. Por quê? O homem, em essência, ele tem muito medo de ferir uma digníssima. Eu via isso muito no boxe, tá? Eu sou pugilista amador. No boxe, quando a gente ia fazer sparring com uma digníssima, o homem botava 10% da força dele nos golpes. Enquanto isso, a digníssima estava lá, meu irmão, botando o máximo que ela podia, mais de 100%. E na mente dela, ela de fato está vencendo o cara, sem entender que o cara estava sendo paternalista com ela por medo de machucá-la. Então o cara não batia, não lutava de verdade. Então o cara ia deixando ela bater enquanto ela tinha o objetivo de machucá-lo ali para se sentir poderosa. Quantas vezes eu não vi adolescentes, sabe? E uma coisa que me deixava triste na hora, adolescentes apanhando de digníssimas, porque ela sentia que era poderosa, ela sentia que podia fazer qualquer coisa. Isso cria nelas um senso de invulnerabilidade. Como ela nunca teve nenhuma experiência de enfrentar um homem que estivesse realmente pronto para derrotá-la e dar-lhe uma lição, toda a experiência que ela teve enfrentando homens foi com ela vencendo. Isso faz com que ela pense que vai sempre vencer. E isso faz com que ela se sinta confortável de fazer isso. Isso é bem mais verdade também em digníssimas que cresceram sem um irmão. Quando a digníssima cresce com o irmão, ela já começa a ter uma ideia de como o homem pode sobrepujá-la fisicamente, bastando querer. Como muitas vezes nós somos famílias de um filho apenas, no caso seria uma filha apenas, muitas digníssimas crescem sem essa noção exata da força e do poderio masculino. Eu vou ser muito sincero com vocês agora. Um dos motivos dos últimos cancelamentos que eu sofri nas mídias sociais é porque eu falei uma coisa que é verdade. Existem 2 ensinos muito errados. O primeiro ensino errado é que os conservadores oferecem. Os conservadores falam: e uma digníssima não se revida nem com a pétala de rosas. Você nunca pode fazer isso. Quando você ensina isso na sociedade, você cria uma justificativa para a digníssima fazer o que ela quiser com você. Ao final de contas, moralmente, você fica impedido de reagir. E ela vai te cobrar isso, sendo que você tem o direito, sim, de reagir caso alguém faça algo. O segundo ensino errado é que as mimimistas, elas ensinam e favorecem qualquer ato de agressão que uma outra digníssima empreenda sobre jovens rapazes, sobre homens. Você vai ver nas matérias, em filmagens, em escola principalmente, o que mais tem hoje é digníssima batendo em rapazes, agredindo eles. Só que uma coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: não se coloca o dedo na cara de um homem sem se esperar uma reação justa. Eu ensino uma coisa para os meus filhos, e eu sofri o cancelamento por isso. Uma digníssima bateu na tua cara, sem motivo, transforma a cara dela em purê. As pessoas ficam horrorizadas quando eu falei isso, mas é o que eu falo e é assim que eu ajo na minha vida. Cara, olha só, existem momentos, não estou dizendo para você fazer isso, mas existem momentos que você precisa tomar uma decisão. Existem momentos que você vai ou deixar simplesmente dar um tapa na tua cara e ficar por isso mesmo, ou você vai reagir. A gente precisa dar algumas lições de algumas pessoas. Algumas pessoas precisam de lições. Uma coisa que a minha mãe me ensinou desde muito cedo na minha vida, já que eu não tive meu pai. A minha mãe falou o seguinte: em cara de homem não se dá tapa na cara.
Não se dá. Não se põe dedo na cara de homem. Não se põe. Eu não faço isso com nenhum homem. Muitos homens, eu tenho certeza que eu consigo vencê-los fisicamente. Mas eu não faço isso em uma discussão. Porque o respeito precisa imperar. E se eu fizer isso, vai dar a pior forma possível. E isso é uma coisa que as digníssimas precisam aprender hoje. Se você bota o dedo na cara de um homem, dá um tapa na cara de um homem, vai existir uma justa reação. E que não vai acabar como você estava pensando. Claro que é melhor que ocorra como foi aqui do lado. Uma boa digníssima chegou, fez a lição, fez o dever de casa, ensinou uma lição muito preciosa e lavou a alma de todo mundo. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser as coisas. Eu não estou criando os meus filhos com honra, moral, dignidade, valor, para que qualquer uma digníssima venha e dê um tapa na cara deles. Sem motivo algum. Só porque quer fazer bullying com meu filho? Não vai fazer isso. Os meus filhos sabem como reagir. Tem mão pesada, que eu já ensino eles a dar golpes desde cedo. E vão reagir. Depois, meu irmão, a gente dá um jeito. Mas isso não vai acontecer. Porém, como eu disse anteriormente, o ideal é que nós tenhamos, de fato, digníssimas, corretas e boas para enfrentar descontroladas como esse tipo. E, infelizmente, na maioria dos casos, nós simplesmente não temos. Eu vou colocar um caso aqui do lado que aconteceu que comprova essa agressividade constante das digníssimas. É interessante a gente ver isso. Os homens possuem várias armas emocionais para controlar a sua própria raiva. As digníssimas não. Enquanto isso acontece principalmente desde a infância. Nós temos estudos bem interessantes que mostram o seguinte: quando um menino ele demonstra choro e raiva, a mãe censura o menino. Quando a menina demonstra choro e raiva, a mãe estimula a filha, a menina, a expressar tudo o que ela está sentindo. E isso resulta em comportamentos análogos que a gente viu aqui e que a gente vai ver no próximo vídeo. Uma digníssima totalmente descontrolada, quebrando todo o ambiente, porque não se sentiu atendida da forma que queria. É um descontrole. As digníssimas hoje elas são categorizadas por um total descontrole emocional constante. Os estudos mostram, eu já coloquei isso para os membros do canal, que as taxas de raiva das digníssimas têm aumentado exponencialmente. Enquanto a raiva do homem ela se mantém estável na população em geral, as digníssimas têm mostrado cada vez mais raiva, mais impaciência e mais rancor. E tudo isso é estimulado cada vez mais para que elas se coloquem para fora. A gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado mostrando como as digníssimas estão tão descontroladas e fazem isso com a certeza da impunidade, porque sabem que ninguém vai ousar colocar a mão nelas. Vão assistir essa parte aqui e logo depois a gente vai voltar com mais alguns comentários. A digníssima foi no posto de saúde e simplesmente começou a quebrar tudo. Quebrou computador, monitor, cadeira. E você percebe que ela faz isso tranquilamente. E ninguém pode fazer nada. Tinha seguranças no local. Os seguranças não podendo fazer nada. Porque se eles fizerem alguma coisa, será a vida deles destruída. Não dela. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E que a gente normalizou. E que nunca poderia ser dessa forma. É interessante que no vídeo de ontem eu falei brevemente, logo na introdução, que eu queria comprar um celular novo e tinha uma digníssima vendendo no Marketplace. E eu pedi para minha esposa entrar em contato com ela para a gente efetivar essa compra, né? E acabou que a digníssima era descontrolada. Mas a questão é, algumas pessoas me perguntaram: mas Felipe, isso não está indo contra o que você ensina? Afinal de contas, você diz que o homem tem que tomar frente de tudo, o homem tem que ser o esteio da família, o homem que tem que ser aquele que toma a frente das decisões e resolve os problemas e blá blá blá. É verdade, eu continuo afirmando tudo isso. Entretanto, existem situações que nós precisamos ter cautela e sabedoria. É muito melhor quando entrar em contato com uma digníssima, principalmente sendo eu, que sou um cara conhecido pelas coisas que eu falo, eu prefiro que
a minha esposa entre em contato com ela. Claro que no dia da negociação, quando for vender, sou eu que vou estar lá, com ela do meu lado, mas eu vou estar lá. Mas esse primeiro contato é importante que a gente tenha com a minha esposa. Porque assim eu me resguardo de certas coisas. Porque o que mais tem hoje, nós sabemos isso claramente, são mentiras que elas fazem, de falsas acusações, para tentar conseguir prejudicar os homens. E não preciso fazer nada contra elas especificamente. Apenas pelo fato de eu falar coisas que ela não concorda, pode motivá-las a querer destruir a minha vida. Elas são assim. A gente precisa parar de se enganar ou achar que as coisas não funcionam dessa forma. Nós precisamos de honestidade e maturidade suficiente para entendermos como a vida funciona hoje e desenvolver armas emocionais, sociais, comportamentais para nos defendermos disso. Então, você acha que se fosse um homem, as coisas teriam acabado dessa forma? Ficaria por isso mesmo? É claro que não. É claro que não. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade de impunidade e que odeia os homens. Faço o nosso Live Pix. Como vocês sabem, eu estou sofrendo 14 processos. Dentre esses, são 3 inquéritos com a Polícia Federal. Até a BIM foi envolvida. Por quê? Não pelos meus vídeos, pelos meus textos e as minhas aulas. Quando eu falo e apresento estudos comprovando sobre as diferenças entre homens e digníssimas, por exemplo, que os homens nasceram para liderar, homens são líderes natos, e que as digníssimas precisariam sair dessas posições que não cabe a elas, para que elas mesmas possam florescer, o Ministério Público Federal aciona a Polícia Federal para revirar minha vida, tentar achar alguma coisa, abrir algum inquérito contra mim, para tentar me prender. Então, se você quer contribuir para que eu possa continuar enfrentando isso pagando os meus advogados, faça uma contribuição no nosso Live Pix. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Faça a contribuição que você acha justa, que você quiser. Vou estar me ajudando. São 14 processos de várias partes do Brasil. A ideia toda é tanto processo em cima de mim, e você tem que pagar separadamente para o advogado sobre cada processo, é me falir financeiramente. Porque até agora eles não acharam nada contra mim. E não tem nada contra mim. Então eles vão me cansando pelos processos, que é um cansaço emocional muito grande. E te destruindo financeiramente no processo. Mas a gente vai enfrentar e vencer. Então se você quer me ajudar, faça a contribuição. Temos uma área de membros. Todos os estudos que eu cito nos meus vídeos estão disponíveis para os membros a partir do nível 2. Se tornando membro, você vai ter acesso aos estudos que eu falo e a muito mais. Eu tenho 4 anos de conteúdo diário no canal do Telegram a partir do nível 2. No nível 2 você vai ter acesso a um canal no Telegram exclusivo, já conta com mais de 10 mil pessoas, onde eu coloco conteúdo diariamente. Eu faço uma média de 2 a 3 textos por dia lá, com todos os estudos científicos. Você vai ter acesso a todas as minhas fontes e você vai perceber como o mundo é muito diferente do que aquilo que nós acreditávamos até então. Eu vou te mostrar como toda a sociedade foi estruturada contra os homens. Lá eu desfaço os mitos que são contados. Lá eu quebro narrativas. E é por isso que eu tenho um alvo nas minhas costas. A partir do nível 3 você vai ter acesso, além do nível 2, acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas lá, mais de 170 e-books, conteúdo adicionado semanalmente. Nós nos aprofundamos muito no conteúdo lá. Mas nós fazemos isso por meio de uma didática facilitada. Então você vai ter aula comigo, com a minha esposa, aula com os meus professores convidados, onde você vai entender mais sobre a psicologia de homens e digníssimos e como é totalmente diferente uma da outra. Você vai, por exemplo, entender que os seus medos, seus anseios e suas dores foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como eles usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então torne-se membro, você vai estar me ajudando também a enfrentar o assédio jurídico que a justiça está fazendo contra mim. E temos a nossa RevSubs, a nossa patrocinadora. A RevSubs decidiu acreditar no nosso trabalho. Então, vai para academia, cara. Invista seu dinheiro em você. Não gaste com outras pessoas. Invista em você. Lá, compre o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site da RevSubs. Está no comentário fixado na descrição do vídeo. Utilize o nosso cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra e vai estar me ajudando a crescer nas mais variadas mídias sociais. Tá bom? É isso aí, tamo junto. Compartilhe esse vídeo, me ajudem a sair do Shadowban, muito sinistro que eu tô. Coloque esse vídeo em grupos de discussão. É importante que vocês assistam os meus vídeos. Ainda que talvez o tema não seja tão interessante para você. Assista, você vai estar me ajudando muito a fazer isso. Certo? Tamo junto, pessoal. Abração, até amanhã.